esse combinado aqui é o seu. Muito obrigada. Que bonitinho, iFood. gente. Muito fofo. Achei muito fofo mesmo. E é shoyu que fala? É, shoyu. Ah, tá. Cada um fala de um jeito, né? Porque eu escutei você falando shoyu. Eu falo shoyu. E aí, onde estávamos, então, em você estudando aqueles anos todos, com um monte de gente falando para que não dá certo. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, aí o que aconteceu? Quando eu passei para São Paulo, no concurso de São Paulo, eu passei concomitantemente em Minas Gerais. Então, é natural, né? Quando você já sabe... Só um segundo. Pedrinho, pede pra alguém lá embaixo trazer um potinho pra poder abrir o... Ah, é? Obrigada, meu amor. Desculpa. É só porque esse... Quando chega a comida, a gente tem que lidar com tudo aqui. Sim, continue. Então, e aí aí eu vi aquele sonho chegando perto, porque eu passei em São Paulo, aí eu passei em Minas Gerais, aí eu fui fazendo os 2 concursos de forma concomitante. E aí você eu foi fazendo os 2 ao mesmo tempo? E aí eu tive a opção de escolher São Paulo, que é a cidade que eu tenho. A cidade não, o estado, né? Que eu tenho a minha família, meus amigos. Aí eu falei assim: não, vou ficar em São Paulo. Claro, o meu sonho principal era ser delegada da Polícia Federal. Só que nesse período de 5 anos não abriu o concurso para delegada da Polícia Federal. E quando você passa no concurso, você se sente realizada, né? Afinal, polícia é polícia. E aí, na academia de polícia, eu já estava concluindo a academia de polícia, abre o edital para a Polícia Federal, eu já não tinha nem mais pique de retomar os estudos. Tudo de novo. Não dava. Daí eu falei assim, eu vou ser delegada de polícia, vou fazer o melhor que eu posso como delegada de polícia aqui no estado de São Paulo. Mas essa sua determinação veio desde pequena, né? Porque você falou que quase se formou no balé clássico e também você é faixa preta em taekwondo. E contramestre de capoeira. Vocês estão vendo isso? Tá fácil pra vocês? Porque pra gente aqui não tá. Não tá. Não, aí eu acho que tudo daí é mais... Tudo que você pegava pra fazer, você ia até o fim. Foi o condicionamento, né? A rigidez da educação do lado japonês. Afinal, era a minha mãe japonesa, meu pai italiano, mas quem educa... não sei hoje. Hoje não, meu irmão tá educando o filho dele da mesma forma que a minha cunhada. Eles estão dividindo. E a minha cunhada fica muito brava. Quando ela vê os pais falando, nossa, o Marco é tão legal, né? Ele ajuda na criação. Ajuda não, ele é pai. Ele tá fazendo o papel dele de pai. A criação é igual. Ele está criando. Mas na minha época, 45 anos atrás, a educação vinha toda da mãe, claro. E aquela rigidez da educação japonesa, faz uma coisa, vai concluir. Não existe desistir. Tem que fazer o melhor que você pode. Não é suficiente, nunca tá bom. Tem que puxar mais. Então, você acha que isso mais te ajudou ou mais te botou uma pressão, assim? Eu não tenho como ter uma interpretação a respeito do se foi melhor ou pior. Eu não sei se o meu lado competitivo foi fomentado pela minha educação ou se só foi solidificado. Então, eu não tenho como saber. Para mim, é muito bom porque eu adoro ambiente de pressão. Quando eu tô sendo desafiada, eu tô sendo colocada em pressão, em xeque, eu tento me superar, entendeu? Eu não sou daquela pessoa que, eu não quero mais nada. Não, eu falei assim, agora eu vou conseguir. Então eu vou tentar 10, 20, 15, 100, 1000 vezes até conseguir fazer aquela situação. A gente tá vendo até nas Olimpíadas agora de Tóquio a determinação dos atletas japoneses, né? Pra ela poder colocar o... E eu vi a Simone Biles lá mostrando o quão psicologicamente a pessoa pode atrapalhar tudo, né? Em relação a isso. Ela foi muito corajosa. Eu achei ela muito corajosa e ela deu uma lição de atletas de alta performance, por exemplo, que mais do que o corpo, eles são colocados psicologicamente muito no limite do limite do limite. Uhum. É algo assim, e a gente viu também, em contrapartida, a Raíssa, de 13 anos, dançando antes de competir. Super tranquilona, e lá assim, e dançando. E a gente falava assim, gente... Ela se divertia, entendeu? Ela se divertiu. Ela, assim, não é... ela não tem noção do que... Não, ela tem noção, só que aquilo pra ela é... Não tem aquela pressão. Exato. O psicológico ali, maravilhoso, né? Quando a gente vê o psicológico, ela não tava com aquele peso nas costas. Eu sou a melhor, eu tenho que provar que sou a melhor. Não. Isso vem muito da família dela, acredito eu. Mas acho que de criança, né? As crianças da criação. Não, ela como criança também, ela tem aquela coisa de ser... Aquela situação de ser mais leve, né? Do que a gente... Sim.
se autocobrar. A gente tem que aprender muito isso, Ninguém né? tava cobrando dela uma medalha, porque só dela já tá ali, já era um marco, lindo. entendeu? Exato. E eu a conheci quando ela era pequena e conheci a família dela. Conheceu? Que a gente foi gravar o programa dele Ano Famoso da internet. Ai, eu vi no seu Instagram. Sim, sim. E foi muito legal. Mas uma coisa que eu reparei na família dela é que eles não pressionavam ela para nada, para fazer nada. Então, ela não estava nervosa, ela tinha o quê? Uns 8 anos. Ela não estava nervosa até chegar na hora da gravação. Quando foi para começar a gravação, ela começou a ficar um pouco nervosa. Mas o pai dela falou, se você não quiser, o papai fala por você. Porque ele entrou com ela, né? Se você não quiser entrar andando de skate, você não precisa. Se você não quiser falar com a tia Eliana, você não precisa. E ela entrou andando de skate assim, foi deixando ela solta. Ficou soltíssima. Ele falou, se você errar, não tem problema. Então, desde aí eu já percebi. Que foi a forma como ela foi criada. Mas eu achei a Simone bravíssima em priorizar a saúde mental dela acima dos jogos, sabe? Acima do desempenho dela enquanto atleta. Porque ela abriu um olhar para algo que as pessoas tendem a não querer olhar. Todo mundo vê o desempenho físico dos atletas e a gente não vê. Até a gente que está assistindo, né? A gente não vê o quão psicologicamente a pessoa é colocada à exaustão. Muito mais do que fisicamente. Sim. Eu vi algumas pessoas falando contra ela, contra a decisão dela, de como isso fosse um sinal de fraqueza, de como em outras Olimpíadas, outras atletas se arrastavam até o pódio. E isso não é vida, isso não é... Esporte é sinônimo de saúde. Isso é contra totalmente o que o esporte prega. Contra a saúde mental e física dos atletas. E sem contar que, assim, cada um sabe onde o calo aperta. Sim. Se pra outra, naquele momento, fazia sentido ela se arrastar pra ir até o pódio, pra ela fez sentido, porque por uma realização pessoal, porque, enfim, por qualquer motivo que seja, e ela fez... Que ótimo e maravilhoso que ela tenha feito. Mas não dá... aquilo que a gente estava falando, o modelo de felicidade não é o mesmo para as pessoas. Não tem como. Tem gente que é muito feliz trabalhando muito. Tem gente que é muito feliz trabalhando o mínimo e ficando mais tempo livre. Cara, qual que é o modelo? Não tem modelo. O esporte é garra também. Dar o sangue também, mas saiba os seus limites. E quem disse que essa decisão dela também não trouxe pra ela uma carga pesadíssima pra ela carregar de cobrança, de julgamento, né? Então, assim, beleza, a outra fez ali um esforço momentâneo e foi aplaudida depois. E ela fez a decisão contrária. Ela tá sendo extremamente cobrada porque não teve... Então... Não requer muito mais força dela, então, para lidar com isso, né? Extremamente corajosa e é algo que a pandemia nos deixou também expostos a um problema que muitas vezes a gente não prestava atenção, que é o problema de depressão, de suicídio psiquiátrico real. E quando a gente fala que o psicológico é algo é a situação mais importante para a gente determinar as nossas atitudes e ações, a gente tem, por exemplo, a polícia, o policial, todos sabem, né, que o estresse que o policial fica na sua atribuição, porque o policial é policial 24 horas, ele não sai, ele não tira a roupa, agora eu não sou mais policial, ele é obrigado a atuar diante de um crime, mesmo no seu horário de lazer, com a sua família, etc. Ele não pode se eximir da sua obrigação, do seu juramento. E eu não sei se vocês sabem, a gente tem um índice de suicídio dos policiais que chega a ser 5 vezes maior do que quando o policial está em confronto na sua atividade, na atividade policial. Então, é um dado alarmante do índice de suicídio nas carreiras policiais. Morre menos policial em combate do que a proporção por tirar é de a própria vida. 5 vezes os policiais se suicidam. É 5 vezes maior do que quando ele está lá em confronto. Então, é algo alarmante, não só na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal. Então, a situação... E isso é pela pressão. Pela pressão, pela cobrança, pelo estresse. Você é um escudo, você é um anteparo entre o crime e a sociedade. Você está ali para ser o escudo real. Você vai lá em diligências, você vai cumprir mandados. Claro que você não sabe o que vai acontecer. A gente viu o que aconteceu agora esses dias, né? No cumprimento de um mandado de um feminicida, o policial foi morto. Vocês viram isso nos noticiários? Não vi. Eu não vi. Eram 2 policiais
A Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, não sei se a gente vai ter oportunidade de falar, mas já vou falar um pouquinho. A Polícia Civil... de falar tudo que você quiser. Ai, que bom. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela está abandonada. Os governos que passaram ao longo desses mais de 25 anos não priorizaram a segurança pública da população do Estado de São Paulo. Isso a gente sabe. A gente sai na rua temendo ser vítima de um crime. Seja um furto, seja um roubo, seja um estupro, a gente tem medo. E quando o governo anunciar, diminui o crime em São Paulo, ele pega os índices de homicídio. Ora, ninguém sai. Hoje, eu estou com medo de ser vítima de um homicídio, a não ser se for o meu caso, que eu sou vítima de um stalking aí, depois eu falo pra vocês. A gente vai falar sobre isso. Mas hoje a gente sai não é temendo ser vítima de um homicídio. A gente tem medo de ser vítima de um latrocínio, que é a morte porque estão te roubando, de um roubo, de um furto e etc. Então, quando a gente vê a manipulação de dados, a falta de investimento do governo na estrutura da segurança pública, a gente tem um déficit de policiais, de quase 14 mil policiais, que é um déficit muito maior do que tínhamos há 20 anos atrás. Não houve acompanhamento do crescimento populacional como houve uma diminuição da polícia. A gente tem, no estado mais rico da federação, os piores salários pagos aos policiais, de todas as carreiras. A gente tem também... São Paulo é o pior salário para policiais? O estado que mais arrecada, o estado mais rico... Mamãe falou disso. Falou, né? O primeiro é o Amazonas? O primeiro é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Porque ele falou de algum estado, que eu não lembro agora, que ele falou, nossa, até tal estado que tem uma arrecadação baixíssima tem um salário maior do que... Rio Grande do Norte, Paraíba, qualquer estado. A gente está no último. Acre, a gente está no último ranking. E quando a gente percebe que a Polícia Civil, que tem a atribuição de investigar, combater crimes, não tem estrutura, o que a gente percebe? Que os governos estão deixando de lado a população. Deixa a população à mercê do crime, não é? Sim. Quando um governo sério não estrutura aquela polícia, ele não é sério. Ele está querendo deixar com que a criminalidade ganhe conta da população e a população fique refém e à mercê. E é isso que a gente sente. A gente sente isso e, claro, o policial, ele trabalha com uma viatura, com um pneu careca, com um armamento que falha ou obsoleto. Ele não tem a forma, não tem as condições de trabalho adequadas. E tem a cobrança, tem a necessidade de trabalhar no lugar de 4 ou 5 policiais. Tem toda aquela responsabilidade. Então, claro, tem uma hora que o policial, ele explode, ele não aguenta mais. Fora que ele chega em casa, depois de dar o sangue, e não consegue pagar as contas do final do mês. Então, é uma situação realmente alarmante. E aí vai fazer bico de segurança. Exatamente. Isso é muito grave. Porque quando ele trabalha e ele faz dupla jornada, ele não dorme. Sim. Ele trabalha e vai fazer bico. Trabalha e vai fazer bico. Acorda, trabalha como polícia... E de madrugada como segurança. Sim. Aí e pior. Então, pior é a qualidade de vida totalmente. Não, completo. E muitos policiais são mortos justamente nessas horas que eles estão fazendo bico. Por quê? Porque eles não têm o aparato daqueles companheiros do lado, policiais, junto ali no combate, no confronto. Ele tá lá sozinho fazendo um bico. Então, são essas horas também que os policiais perdem suas vidas, infelizmente. Essa é a sua luta enquanto presidente do sindicato? Sim, como presidente do sindicato, uma das nossas principais pautas é que o governo, ele olhe para a segurança da população do estado. Quando a gente exige estrutura para poder trabalhar, é para que a população não fique 10 horas ali numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Quando a gente fica lá 10 horas, quando a gente chega numa delegacia com barata passando no chão, com cheiro de urina e fezes numa delegacia, com delegacia que cai o teto na cabeça de qualquer cidadão. A gente chega numa delegacia, a gente é maltratado, não é? Já vê a estrutura da delegacia, não é uma estrutura acolhedora. Se a gente vai numa delegacia, não é para comemorar nada. É porque a gente já está numa situação extremamente de estresse, ou fomos vítimas de alguma coisa, de alguma situação, que é uma situação já adversa. Aí a gente chega lá, fica 10 horas esperando para fazer um BO. Não tem policial para te atender. As instalações são insalubres. Então, o governo está pensando o quê com a população? O que o governo pensa ao tratar a população dessa forma? E no seu caso, o desfecho foi que ele... O desfecho ainda tá impune. Ele está respondendo em liberdade o crime que já foi imputado a ele, com a materialidade do delito e a autoria do fato. Ele é o autor do fato e temos a materialidade do delito toda lá no rastro da internet. E ele mesmo confessou? Sim, confessou. Não tinha como, né? Não.
confessou e foi. E quando você ficava na delegacia, você recebia muitos casos desse? Não, eu tô vendo que as pessoas, a internet, ela veio numa velocidade, de uma rapidez, né, das pessoas utilizarem não só para atos bons, né, e úteis, mas também para a prática de crimes. A gente viu que agora na pandemia, que todo mundo estava isolado em suas residências para não ser contaminado, o aumento de crimes através de fraudes, através de internet, aqueles golpes na internet. A gente tem outro crime também praticado na internet que está cada vez mais evidente, que é o do estelionato sentimental, em que as mulheres são as principais vítimas, sim, infelizmente, de meia idade. Por que de meia idade? Porque geralmente ela já não está mais casada, tem uma estabilidade financeira muito boa, economicamente, e aí ela é o alvo deste criminoso, não, de quadrilhas especializadas que fazem aquela mulher querer acreditar que existe um amor. Então existe uma situação em que muitas mulheres estão caindo nesses golpes, e o pior é que a mulher se sente envergonhada de denunciar depois que ela é lesada. Tem mulheres que perdem patrimônios como apartamentos, sim, etc. Eu tive um caso desse assim na minha família, de uma pessoa da minha família, e eles agem dessa exata forma. Eles pegam pessoas que já são mais de idade ou que moram sozinhas, eles entram no perfil do Instagram da pessoa, aí colocam lá Richard Simon, aí coloca a foto de um senhor grisalho bonitão, assim, bem ator, e aí manda um direct pra pessoa. Fala em inglês. Manda hi. Isso porque eu vi no celular dessa minha familiar. Manda hi, sweetie. E começa a perguntar coisas, flertando com a pessoa. Daí a pessoa vai conversando, não sei o quê. Ele fala que ele é super estável no emprego, ou que ele é da Marinha, ou que ele é militar, ou que ele tem um emprego muito bom. Você viu? Que ele é militar. Geralmente o militar, ele tem que ficar de forma itinerante mudando. Marinha, ou até mesmo diplomata, eles se colocam assim, ou que Sim. trabalham na ONU. Exatamente, nossa. É o perfil. Ou também tripulante de companhia aérea. Sim. Sou piloto, copiloto. Então, assim... Pra justificar que ele não esteja num lugar só, o que ele precise de uma ajuda para voltar para o país dele. Sim, e principalmente para ele justificar o porquê ele não tem um vínculo ali familiar e de amigos naquela localidade. Acabei de ser transferido, então Exato, esse é o papo. Raquel, delegada Parece Raquel. até que você trabalha com isso. Esse Menina, é o que papo. loucura. E aí, geralmente, eles estão na África. Sim, muitas. na África, na Índia, existem até Paquistão, existe até sites, por exemplo, da própria embaixada do Brasil, lá no Paquistão, alertando as mulheres, as brasileiras, para não serem vítimas de golpes, de crimes dessa forma. Turquia, muitos eles querem o dinheiro da vítima, alguns querem até o visto. Tem essa situação. Tem. Outra prática corriqueira é falar: estou enviando um presente para você. A vítima, seu anel de noivado. Só que você vai ter que pagar uma taxa altíssima, ele dá o número da conta. Isso. A Receita Federal não, a Receita Federal tem o DARF, você paga o DARF para poder retirar algum objeto da Receita Federal. Inclusive no site da Receita Federal tem já este alerta de tão grande e volumoso está sendo essa prática desses crimes, e aí não é um criminoso só, são quadrilhas especializadas, inclusive internacionais. E eles trabalham bem, viu? Sim. Porque é o dia inteiro mandando mensagem de elogio, mandando mensagem perguntando da história da pessoa, se interessando, porque eles sabem que aquela pessoa tá sozinha e tá carente disso. Sim. Então, Sim. eles pegam no emocional, exatamente, e aí depois eles começam a falar que vão vir pro Brasil. Exatamente. Eu quero te visitar porque eu quero ir pra viajar com você, não sei o quê. Teve um que chegou a falar assim: eu estou no aeroporto indo pra aí, mas a gente já tinha entendido que era o golpe, entendeu? Todos nós. Mas a gente já tinha conversado com essa minha familiar em questão que era golpe, e ela conseguiu entender, porque levou um certo tempo. Se bobear, ela foi já lesar. Ela já perdeu algum dinheiro. Não perdeu, porque a gente conseguiu conversar com ela e fazer ela entender que era o golpe. E ele chegou a falar: estou aqui no aeroporto de mala pronta, na hora do embarque tem uma taxa altíssima, eu preciso que você pague essa taxa para mim, porque eu estou aqui, eu tô indo, meu amor, tô indo. E não tinha nada disso, entendeu? São situações em que é muito cruel, porque trabalha com a vulnerabilidade emocional da pessoa, a necessidade de todo ser humano
tem necessidade de amar alguém, né? E as pessoas, quando elas estão ali emocionalmente fragilizadas e você vende um suposto amor, é cruel, né? O trauma, que até maior do que financeiramente, é o trauma emocional que as pessoas ficam após serem, assim, tão subestimadas por esses criminosos. Então, é uma situação que a gente vê que o crime, ele vai se renovando, né? A gente vê a internet aí com a velocidade que tá. O crime tá cada vez mais sofisticado em relação a tentar seduzir as pessoas de todas as formas. Fiz também no aquele EI da CIA, EIE, sei lá. Sei. Eles estavam acompanhando uma policial militar e eu, como delegado, eu estava no 68, lá no Lajeado, Zona Leste, fundão da Zona Leste. Mas tudo autorizado, tudo tranquilamente. Então, às vezes, eu acho importante que tenha a divulgação do trabalho para que a população saiba o quão importante é o trabalho policial. Agora, existem muitas polêmicas, né, a respeito disso. Teve alguma vez que você pegou algum caso assim, ou que você, o seu sexto sentido ali, achou que a pessoa era inocente, ninguém mais acreditava e você conseguiu? Ou o contrário, que você achou que era culpado e ninguém mais acreditava e você conseguiu provar que era? Teve algum caso assim? E é muito difícil, que você tem pouco tempo para resolver, né? O período do plantão. Chegou um porteiro quase linchado, até a delegacia, conduzido pelos policiais militares, em que todos os moradores queriam linchar, falando que o porteiro tinha assediado sexualmente, estupro, né? Em uma menina que estava ali, e que havia aquela situação. E você prender em flagrante uma pessoa por estupro, é praticamente você condenar aquela pessoa, né? Até ele vai no encarceramento, o sistema prisional, ele vai de forma diferenciada, porque ele pode correr risco de vida. Então é algo assim, é muita responsabilidade, né? Que eu estava ali. E eu senti alguma coisa esquisita. Ali. Eu pedi imagens, né? Eu queria fazer tudo aquilo porque eu queria ter um embasamento para poder efetuar a prisão. É muito mais fácil fazer, tá bom, tá todo mundo falando que vamos prender, depois o juiz e o promotor se vira e o advogado se vira. Mas eu falei, numa dessa, a vida da pessoa acaba, né? Sim. Aí eu pedi para todo mundo, pedi para a equipe do plantão, no caso, e até esse prédio. Eu tentei ver o máximo de testemunhas. Chamei todas as crianças que estavam ali brincando, pré-adolescentes de 12, 13 anos, para saber o que aconteceu. E, claro, fazendo a cariação, chamando, conversando com outro. Na realidade, a menina estava com medo dos pais, que ela não tinha ido que os pais, eles eram muito rigorosos, ela tinha que entrar no horário certo, e ela estava brincando lá com as outras crianças, inclusive ela estava de namorico com um outro menino ali, que também eles acabaram falando, a criançada toda começou falando, os adolescentes. E aí eles resolveram falar que a culpa era do porteiro. Ai, meu Deus. Olha, a falta de noção da responsabilidade que eles estavam colocando num trabalhador. E claro que eu tive que colocá-lo como... E tava tudo contra ele ali. Não, tava tudo. Mas eu tive que fazer o BO, tive que colocar todos os fatos, ouvir todas as pessoas, e eu deliberei pela não prisão em flagrante por falta de conjunto probatório, e foi aberto um inquérito para investigação do suposto estupro praticado, porque daí quem vai decidir é o promotor e o juiz, né? No caso, ali, no primeiro momento, eu consegui provas, assim, testemunhais, as declarações de que aquilo, na realidade, foi um grande do mal entendido. E depois esse processo correu? Não, eu não fico, porque são muitos casos, eu não acompanho, porque também a gente muda, às vezes, de delegacia. Sim. Então, eu não soube desfecho desse caso. Mas esse caso me deu uma sensação de que não era assim. Outra situação foi... Eu não gosto de falar mal da co-irmã, mas foi conduzido até mim um suposto averiguado de um suposto crime, só que eles precisavam saber se ele tinha praticado o crime ou não, e não estava constando no sistema. À época, ele tinha que ir até a Fundação Casa para ver se, quando menor, ele estava como procurado ou não, e etc. Ele foi intacto, só que assim, eu olhei ali no balcão ali da delegacia, tava uma menina de 18 anos com um bebê no colo, esperando ele voltar. Quando esse homem volta, que também devia ter uns 18, 19 anos no máximo, ele volta completamente deformado. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele caiu da viatura. Falei assim, caiu da viatura? Só que daí os policiais que tinham levado já tinham ido embora. Tive que
pedir para voltar, eu tive que constar no papel, não pude fazer o flagrante porque a própria vítima falou que não era, mas tive que investigar aí uma suposta tortura, lesão corporal, etc. Eu só não vou falar quem era que estava com essa equipe de policiais da co-irmã, mas ele é conhecido. Entendi. Ele é conhecido. Eu vou interromper aqui de novo. O nome do filme que você tinha falado é A Última Carta de Amor? É. É maravilhoso. O final é maravilhoso. Fica a dica aí. Então, Tá. A Última Carta de Amor, Netflix e Bom Dia, Verônica. Posso falar? Netflix Chorei também. de soluçar. Vou assistir, então. O último que eu chorei de soluçar, assim, foi Simplesmente Acontece, que eu assisti 5 vezes num fim de semana. Lindo. Aluguei lá no negocinho, botei, assisti de novo, 5 vezes em um fim de semana. Uma série bacana de ver, que a gente estava falando em estelionato sentimental, é Dirty John, baseado em fatos reais. Primeira temporada. A segunda temporada também é bacana, mas a primeira temporada fala exatamente aquilo que a gente estava falando. E Dirty John, e é uma arquiteta californiana, super bem de vida, assim, bonitona, na faixa dos 50 e poucos anos. Aí vem um Richard Gere se colocando como médico, e eu não vou dar spoiler, mas é uma série muito bacana. E não só o crime de fraudes e crimes cibernéticos aumentaram nessa pandemia, mas também a violência doméstica, né? Sim, a violência doméstica, aqui no estado de São Paulo, de forma curiosa, houve uma diminuição de denúncias de boletins de ocorrência versando crimes de violência doméstica contra a mulher. Contrário do que as estatísticas mundiais e do que vem sendo veiculado. Mas será realmente que houve uma diminuição de violência ou houve um aumento da cifra negra e da subnotificação? Será que essa mulher ela não está conseguindo denunciar? É essa minha Ela impressão. também está presa em casa, né? Sim, não consegue abrir o BO. Porque uma das estratégias daquele criminoso é manter aquela vítima em vigilância constante, em controle constante. Apesar de termos o boletim eletrônico versando em crimes de violência doméstica, desde o início da pandemia, em abril do ano passado, muitas vezes a mulher ela não tem controle de utilizar a internet sem uma vigilância ali, 24 horas daquele agressor. Quando a gente fala que o lugar mais perigoso para a vítima de violência doméstica é o seu próprio lar, isso é verdade. E aí o auxílio também da tecnologia faz com que antes crimes que eram resguardados entre 4 paredes, hoje a gente tem uma divulgação muito grande e a rapidez dessas informações fazem com que até as mulheres que estão sendo vítimas e estão naquele ciclo de violência, que não achavam que eram vítimas, comecem a perceber que a situação é mais ou menos parecida e que alguma coisa está errada. Vocês sabem o ciclo da violência doméstica? Qual que é? Não. O ciclo da violência doméstica é o seguinte: inicia com a lua de mel, da fase da lua de mel. Nenhum agressor, ele inicia conquistando a sua vítima, dando um tapa ou um soco na cara daquela mulher que ele quer conquistar para colocar naquele relacionamento abusivo. Ele se mostra um príncipe encantado, aquele cara encantador e perfeito que vai proteger aquela mulher. Aquela mulher também tem aquela conjunção de estar emocionalmente fragilizada. Parece que eles pegam as suas vítimas assim em potencial. Depois dessa fase da lua de mel vem a fase da tensão. Aquela mulher já fica desconfortável no relacionamento, tá em tensão absoluta. Ela tem medo, ela tem angústia, ela tem medo até de perder aquele que é o amor dela. Após a fase da tensão vem a fase da explosão, que são as agressões verbais, psicológicas, morais, até mesmo as físicas. Quando as mulheres não saem nessa fase, inicia novamente a lua de mel. Porque ela fala, não quero mais um relacionamento. Ele, não, meu amor, por favor. Muitas vezes, a próxima fase da nova lua de mel vem com um pedido de casamento. Eu mudei, eu quero casar com você. Aí aquela mulher abre de novo, tenta acreditar no que ela imaginou, na sua expectativa do ideal, né? Do que ela achou que ela tinha. E fica aquele ciclo vicioso, abusivo, de relacionamento abusivo. Se a mulher não rompe esse ciclo, ela vai ser uma vítima potencial de feminicídio, vai figurar ali na estatística como mais uma vítima de feminicídio. Por quê? Porque a violência ela é gradativa. Qual que é o alerta? Qualquer mínimo indício de violência, desconforto, rompa este relacionamento. Não é para você ficar mais nesse relacionamento. Como que a gente faz para prevenir? Assim, saindo do relacionamento. Então também são vítimas muito específicas, e é um crime muito específico, porque aquele que deveria amar e proteger aquela mulher
é o próprio agressor. Há uma confusão aí psicológica e mental da vítima. É como se aquela vítima tivesse presa àquele ideal que ela imaginou e ela acha que aquele agressor vai mudar. Quantas vezes um agressor foi até a delegacia, foi preso em flagrante e a vítima com a cara totalmente dilacerada, destruída, ensanguentada, quer ali tentar pagar a fiança? Então, assim, há uma situação que a vítima ela ainda se sente culpada. Ela tá muito presa Sabe ali que naquele... Tá muito presa naquele relacionamento. Uma vez aconteceu de uma conhecida nossa estar assim, um relacionamento abusivo, ela ser violentada, ela tava arrebentada, e aí todo mundo nessa tentando ajudar. Eu, inclusive, acionei o Paulo Bilinski, acionei ele e falei, Paulo, estamos com uma situação assim, assim, assado, o que a gente pode fazer? Ele falou, olha, eu vou agora, mas ela tá disposta a levar? A depor contra ele, a falar tudo, falando com a menina dela, não, melhor não. Ele falou, eu não consigo ajudá-la se ela não estiver disposta a contar exatamente o que foi que aconteceu. E, enfim. Na hora de levar pra frente, É muito difícil, né? É muito difícil, é uma situação, assim, extremamente desagradável. Por quê? Eu tive uma amiga, assim, olha o que eu tô falando no passado, uma amiga que era vítima de violência doméstica. Cada vez que eu encontrava essa amiga, que foi... no começo, ela disfarçava muito bem, que eu nem via as marcas aparentes. Depois de um tempo, eu comecei a ver marcas aparentes no rosto. O que aconteceu? Ai, o meu filho, ele tava no banco da frente, no colo da avó, e aí na hora dele sair e vir pro banco de trás, o calcanhar dele veio com tudo no meu olho. Então era assim, eram mentiras esfarrapadas. Depois da segunda, terceira mentira, eu falei o seguinte, eu não tenho condições de ser sua amiga. Você tá camuflando e tá escondendo a própria situação. Eu não posso ser conivente sabendo que... Eu não posso te acusar, né? Não posso falar ou acusar o companheiro dessa pessoa. Mas eu não vou ficar mais presenciando isso. Eu tinha alertado 1000 vezes. Não dá pra você ficar dessa forma. Então, o que acontece? É uma situação triste em que as mulheres, elas tendem a esconder os agressores porque emocionalmente elas estão refém. Elas estão refém daquele que elas acham que é o amor. Necessariamente, a violência psicológica precede a violência física? Ou, às vezes, pode ser um relacionamento que seja só violento psicologicamente? Porque eu tenho uma amiga que passou por um relacionamento longo, de extrema pressão psicológica, mas muito, assim. E o pior é que ela tinha consciência. Ela falava, gente, eu sei, eu não consigo. Eu não consigo. E demorou muito tempo pra ela conseguir, graças a Deus conseguiu. Mas a gente tinha muito medo que isso virasse pra violência física. Nunca virou. Mas era uma degradação moral o tempo todo dela. Não necessariamente as violências, elas evoluem para um feminicídio. Mas, sim, se existe um indício de violência, ela pode sim evoluir. Porque a violência é gradativa. Esse tipo de... Tá no ciclo, né? Sim. Esse tipo de violência em que ela tem uma violência... Ela é vítima de um relacionamento abusivo e vítima de uma violência psicológica, é a pior. É a pior, porque... Aquela mulher, ela não consegue sair daquele relacionamento porque ela está duvidando da sua... Ela não tem mais autoestima, ela duvida da sua capacidade como mulher, ela não sabe mais o que ela é sem aquele agressor, ela está completamente insegura. Não fala com ninguém sobre isso. Não fala e ela não acredita mais nela. E ela acredita que se ela perder aquele agressor, ela nunca mais vai ser feliz na vida, só que ela não percebe que ela é infeliz hoje. Então, é o tipo de violência que mais perpetua, porque não existem marcas aparentes, mas na alma está dilacerada, né? Você chegou a ver aquela série Bom Dia, Verônica? Que é uma série nacional? Assisti. O ciclo da violência doméstica ali tá retratado perfeitamente. Eu não vi. Nossa, é muito boa a série. É boa. Muitas pessoas ficaram desconfortáveis com a série porque ela aponta muito tipo de corrupção, né? Ali... nas instituições policiais. Sim. Claro que a gente não vai generalizar, mas quando você expõe alguns aspectos, a gente sabe que existe corrupção na sociedade. Então, claro que a gente tem que combater e a gente tem que enxergar o que nos desagrada. Quando a gente fala em corrupção na polícia, eu não considero nenhum policial corrupto. Eu considero bandido com distintivo e meu colega não é e não represento. Mas ali retratou vários aspectos, tanto da violência da mulher, vítima de violência doméstica, como também a situação ali das polícias, né? Sim. Foi um seriado muito bem feito, eu gostei. Muito bem feito, é bem pesado. Vocês trouxeram a alerta... autora do Não, quem que é seriado? a autora?
Você sabe? Eu sei o nome, mas até o final do podcast eu vou lembrar. Tá, porque eu vou pesquisar. Então pesquisa ali pra gente pra falar. Colocar a autora do Bom Dia, Verônica. Tá na Netflix. Tem uma temporada, assistam. Ela fala Tem muito bastante sobre gatilho, crimes. mas- Ela é bem conhecida, ela fala bastante sobre crimes. Mas graças a alguns policiais, inclusive o seu primo, Hussein, maravilhoso, em menos de 24 horas ele identificou o criminoso que estava praticando O crime as de stalking ameaças, contra as você, ameaças de morte, de estupro, de esquartejamento. Seu primo em Vamos menos de falar 24 sobre horas. isso, que eu cheguei aqui e falei, meu primo te mandou um beijo, né? Aquele policial também. Dela, quem que é seu primo? Eu falei, o Hussein. Dela, meu Deus, não só seu primo, mas ele que fechou o meu caso, né? De stalking. Como foi isso? Que ela foi ameaçada de ser decapitada, de ser estuprada e morta. Conta, foi esse ano, é muito recente, Foi esse né? ano, foi esse ano. As minhas redes sociais são abertas. Eu tenho os canais também para poder falar com todas as pessoas, tanto o site, a minha rede social, Facebook, Instagram, etc. Tudo aberto. Só que eu não vejo as mensagens, né? De forma direta, eu não vejo. Algumas mensagens eu não vejo. E quando eu estava no sindicato dos delegados, lá no sindicato, uma secretária recebe uma ligação e ela acha muito estranha a ligação. Ela fala, doutora, tem uma situação muito estranha aqui, eu posso passar para você? Eu falei, o que é? Tem uma pessoa querendo ser sindicalizado, só que ele não é delegado, e ele começou a falar umas coisas meio viajando e tal. Ou seja, ele ligou pro sindicato. Aí eu fui falar com ele, aí eu falei assim, oi, você quer o quê? Fui começar a perguntar. Aí quando ele fala assim, eu quero ser sindicalizado, como é que eu faço? Eu quero ser policial. Eu falei assim, olha, você tem que prestar concurso e ser delegado. Aí ele fala, você não viu as mensagens que eu te mandei? Você não responde? Quando ele falou isso, eu já vi que era alguma coisa estranha. Já desliguei o telefone, fui ver em todas as redes sociais quais eram as mensagens. Aí eu vi, desde novembro, ou seja, já fazia um tempo que ele me mandava mensagem. Mas assim, muitas mensagens. No Instagram? Muitas. No Facebook. No Facebook. Mas muitas, muitas, muitas. E o meu marido também é policial. Meu marido conhece o Hussein. Aí falou, já sei, quem é a melhor pessoa lá nos crimes cibernéticos, né, na delegacia especializada do DEIC. Aí vamos já falar, a gente foi que na stalking delegacia. foi configurado como crime, né? Só que esse ano. no meu caso não era. Ainda foi não tinha sido? Não, foi dia 1º de abril, dia 2 de abril, alguma coisa assim, foi promulgada a lei. E no meu caso foi anterior, foi em fevereiro. E nisso, a polícia, de forma muito eficaz. Aí eu parabenizo o Hussein, na pessoa do Hussein. Beijo, Hussein. E ele nem me contou isso. Pra ver, ele foi Quem assim, é bom, humilde, né? Quem não bom, precisa falar. não fala, ele é reconhecido. Exato. Ele é reconhecido. Um dos grandes talentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Também presidido pela doutora Maiara. Tem o diretor, doutor Gaetano Virgini, maravilhosos. E ali, rapidamente, eles identificaram tanto a residência como o endereço. A pessoa acha que internet você fica de forma anônima, não fica. Você tem muito rastro ali na internet. Já identificou de pronto. Só que eu me deparei com um probleminha. Um probleminha que antes, fazendo parte do sistema de justiça criminal como delegada de polícia, eu não podia perceber. Como vítima, eu vi as mazelas do sistema de justiça criminal. A Polícia Civil, de forma muito eficaz, em menos de 24 horas, identificou. Relatou toda aquela situação para um mandado de busca na casa deste criminoso, porque, inclusive, foto de arma e de foice ele mandava nessas mensagens. Nossa. E aí a gente teve que esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até o Poder Judiciário deferir a ordem, porque a gente não pode atuar fora do Estado Democrático de Direito. Claro. E é salutar que seja assim. Para a gente preservar uma democracia, a gente tem que agir de acordo com a legalidade. Então, a gente não poderia ir na casa, sabendo tudo desse criminoso, sem uma ordem judicial. Sim. Mandado de busca e apreensão. Somente indo para um programa de televisão, puxando a orelha do Poder Judiciário, falando que se eu, que tenho completa noção do sistema de justiça criminal, estou como vítima e tenho que ficar 3 meses aguardando um mandado de busca e apreensão, imagina as vítimas como estão desprotegidas. De violência doméstica, as vítimas, mulheres de qualquer crime, até homens, mas assim, crimes de ameaça, qualquer outro tipo de crime. Se não tem o aparato do sistema de justiça. Você ficou 3 meses ali vulnerável. Digamos que assim, eu não sou uma vítima comum.
Sim. Vulnerável, eu não Como alguma colocaria, outra pessoa, eu né? não colocaria, eu não colocaria que eu sou vulnerável. Eu não me considero vulnerável. Mas eu alterei sim a minha rotina. Tive que ficar 24 horas alerta e ninguém consegue ficar 24 horas alerta. Toda vez realmente cada hora eu me movimento de uma forma diferenciada. Claro, nós temos o preparo para conseguirmos nos defender. Mas a gente não pode se colocar de forma exposta ou subestimar criminosos. Eu não subestimo o criminoso. O criminoso é covarde, o criminoso é mau caráter e safado, porque eles esperam a vulnerabilidade e a distração da vítima, claro. Então, eu saí da minha zona de conforto, tive que ficar em alerta 24 horas, estou em alerta 24 horas. Por quê? Para ter o desfecho, veio o mandado de busca e apreensão. A equipe de investigação do caso foi até lá, conduziu o criminoso até a delegacia. Mas, aqui no Brasil, o crime de ameaça é um nada jurídico. À época foi colocado como ameaça. O stalking, que é o crime de perseguição, não mudou muito a tipificação penal. E o que aconteceu? Ele foi ouvido, falou sim que praticou os crimes, está tendo um processo. Os objetos foram apreendidos todos, mas ele saiu pela porta da frente. Porque não teve um flagrante. Mesmo se houvesse um flagrante, não teria uma justificativa legal para poder embasar o encarceramento dele. Não teria. É porque, na verdade, assim, ele não cometeu o crime, né? Eu digo assim, ele tá falando que vai fazer, mas até que ele faça... Só que quando a gente fala nos Estados Unidos, um crime de ameaça, vou te matar. Pronto. Não é um nada jurídico. Aqui no Brasil é um nada jurídico. Espera-se concluir aquela... Quando você anuncia um crime hediondo, no caso, vou te matar, vou te esquartejar, vou te estuprar, e que muitas pessoas, antes de serem mortas, são vítimas, sim, do crime de ameaça, sim. Aqui no Brasil, nada se faz. É o que a gente vê várias vezes na TV, a mulher morrer com cinco papéis na mão de distanciamento, não sei o quê, o cara lá. E ela morre por quê? Porque o cara chega na casa dela, arrebenta a porta, mata. Às vezes não precisa estar nem armado, porque fisicamente falando, se o cara resolver matar uma mulher, ele mata com o que tiver na frente dele. Uma garrafa de cerveja mata. E ela, mesmo que ela tenha tempo de ligar, se a polícia demorar 5 minutos pra chegar, ela já tá morta. Já tá morta. E... Cris e Yas, eu queria falar uma coisa, porque vocês sabem que a vítima, ela é muito estigmatizada, ela é muito julgada, pré-julgada. A gente viu vários casos em que a vítima, ela tem que se explicar por que é vítima. E eu achei maravilhoso que nenhuma de vocês duas, porque eu falei sobre esse caso e nenhuma de vocês duas fizeram a pergunta que todos fazem. Você já conhecia ele? Vocês não fizeram essa pergunta. Por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque a mulher tem que ter feito algo. Será que você não ficou exposta demais na internet? Será que você não prendeu alguém? É alguém que você já magoou? Será que... Pra mim, as perguntas sempre eram... Você já prendeu alguém? Ele ou alguém da família? Quer dizer que você tem como vítima... que justificar o porquê você tá sendo vítima. E talvez porque a gente, como mulher, também já foi, porque eu sei que eu já fui e sei que a Yas também já fomos vítimas de stalker. Sim. Não ameaçador assim, no meu caso foi um maluco, que eu vou chamar de maluco porque... Criminoso. É porque assim, qualquer outra coisa que eu diga vai ser eufemismo, então eu estou tratando... Não, criminoso. Um criminoso que começou a me mandar mensagem dizendo que era o pai da minha filha. Assim. E insistia, já contei isso, né, Yas? E ele insistia, tipo, por que você tá fazendo isso comigo? Eu falei, porque você não é. E curiosamente, num primeiro momento, quando chegou a primeira mensagem, tem muitos anos a primeira mensagem, então eu ainda dava conta de responder, porque eu não tinha tanto seguidor. Quando chegou a primeira, eu conheci uma pessoa parecida com você, bababá, acho que sou o pai da sua filha. Num primeiro momento, eu pensei... ok, o cara conheceu alguém parecido comigo, né? Pode ter perdido o contato com essa pessoa. Eu respondi, falei, olha, não sou eu. A gente tem o contato com o pai da minha filha, ele só não aparece nas nossas redes porque não faz parte da nossa convivência. Mas ele existe, tá tudo bem. Eu sei quem é, tá tudo certinho da nossa vida. Paga pensão, tá tudo certinho da nossa vida. Pra mim, tava resolvido. Porque na minha mente só alguém que me confundiu com alguém. Só que ele começou a insistir. E assim foi insistindo. Meses, mais de um ano, mandando mensagem, insistindo. E falando que era, porque era. E mandava mensagem pra mim, pra minha filha.
Foi só a lâmpada. Foi só alguém encostou no interruptor. E mandou mensagem pra mim, pra minha filha, pra minha irmã, pra todo mundo. Não, porque eu sou. Até que a gente começou a bloquear ele de tudo. Fazia perfil novo, a gente bloqueava. Mas ainda tava, como você disse, ainda tava na lei antiga. Mas de qualquer forma a gente fica receosa. Porque assim, beleza, aí eu faço um BO. E aí ele tem acesso às minhas informações, aí a gente fica... Como é que funciona? Não, você pode... Inclusive, eu até indico ir na Delegacia de Crimes Eletrônicos. Cibernéticos, né? Ali no DEIC, ali no Palácio da Polícia. Uhum. No caso das investigações, elas não vão ter... O criminoso, ele não vai ter acesso. Inclusive, ele tem alguns acessos públicos, né? Seus. Sim. Até porque você é uma pessoa pública. Mais do que isso, ele não terá acesso. Hoje, se ele... novamente reincidir, porque a cada prática de um novo crime já se enquadra, já se tipificaria, porque o crime ele é tipificado a partir da promulgação. Hoje, já poderia ser tipificado no crime de perseguição. Ainda a pena é muito pouca de acordo com o crime, mas já daria. E na reincidência, na continuidade da prática desse crime, poderiam outros crimes ali, como... até de adulterar ali na fase da investigação do processo, ele tentar atrapalhar as investigações. Alguns outros crimes a gente poderia tipificar quando ele continuasse reincidindo. Mas vai ser encarcerado? Não vai. Não vai. Mas é uma forma de a gente tentar fazer com que... de acordo com a lei, ele seja responsabilizado pela prática dos atos. Não fique totalmente impune, Esse é sempre a minha questão, assim. Porque eu sou pessoalmente a favor do armamento. Já conversei com algumas pessoas sobre isso. Já fiz curso sobre isso. Pessoalmente, sou a favor do armamento. Porque é uma questão, pra mim, esse tipo de coisa. Porque aí, ok. É como você disse, vai ser encarcerado? Não vai. E aí? E o dia seguinte? E eu divulgando o show? E sabendo onde eu tô? E sabendo que hora eu vou e que hora eu volto? E onde... Porque não tem como. A minha vida é agenda de show. Eu digo onde eu vou estar, que hora eu vou estar. Entendeu? Você tem rotinas fixas de rádio e podcast. É isso. Então, eu já fiz curso, assim, de defesa pessoal, até pra tomar cuidado de estar alerta no trânsito, de maneiras de dirigir, de direção defensiva. Totalmente. Então, assim, tudo que eu posso fazer, eu vou fazendo pra ter o máximo de cuidado possível, né? Porque, enfim, é o que você falou, ele vai esperar o momento de vulnerabilidade. E eu também, eu não falo agora em nome dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, uma das minhas funções também é essa, refletir a vontade da classe, falar em nome dos meus pares. Mas agora a minha opinião como Raquel, delegada de polícia, minha opinião pessoal. Eu sou favorável também, sim, que o cidadão de bem ele tenha a opção de escolher se ele quer ou não adquirir uma arma e ter uma arma para o seu uso ou até mesmo, porventura, uma possível legítima defesa. Eu não tô aqui fomentando que vamos armar todo mundo, mas eu tô aqui afirmando que se tiver todo o curso que você falou que você fez vários cursos, aptidão, ter toda aquela o porte e tiver não tiver antecedentes criminais, é uma série de requisitos para você ter uma arma, né? E se você cumprir... sim, do jeito certo, né? Porque do jeito errado você consegue rapidinho. E é isso que eu ia falar. Daí aquele cidadão de bem, ele pode ter uma arma legalizada, registrada, controlada. Agora, quando a gente fala arma mata, sim, a arma mata. A arma do crime, proveniente de tráfico de arma. Aquela arma que está na mão dos criminosos. Essa mata. Essa mata o tempo todo e o criminoso compra sem autorização nenhuma. Ele tá com uma arma ali na mão o tempo todo, a gente sabe. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei maravilhosa, o Benê que falou. Ele falou assim, que se você tem medo, porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu vou ter uma arma em casa e se o meu marido pega a arma? Daí ele fala assim, mas se você tem medo que seu marido pegue a arma, você tem que largar o seu marido. Porque se ele quiser te matar, ele te mata com qualquer coisa. Ele não precisa ter uma arma. Adorei isso. Essa é a questão. Adorei não isso. é? Um violão, se ele tiver em casa e ele quiser, ele te mata com um violão. Então, e uma faca. Se você tem medo que o seu companheiro ou sua companheira te mate, tá errado o companheiro e a companheira. Sim. Né? O princípio tá errado. Até porque a gente sabe que muitos matam com outros tipos de objetos, inclusive fogo, né? Sim. Ácido, qualquer tipo de objeto. Sim, qualquer tipo de objeto. Travesseiro. E, curiosamente, o estupro, em sua maioria, não é feito com arma de fogo, né? Exatamente.
Exatamente. Na É a imensa força maioria. física, é a supremacia da força física do homem contra a mulher. Existe. Eu não sei se Ou crianças, né, infelizmente. Não sei se esse dado ainda corresponde, mas à época, quando eu li o livro do Benet, ele dizia que era menos de 3% das tentativas de estupro com mulheres armadas iam até o fim. Porque normalmente o cara não está armado e nem preparado para encontrar uma mulher armada. Então é menos de 3% quando a mulher, em lugares onde é permitido e tal, que se conclui. Eu não tinha acesso a isso. Eu não sei se ainda mas a época, quando eu li o livro, era essa estatística. Eu não tinha acesso a essa informação, mas assim, é muito importante que a gente fale. A arma tem que estar no corpo o tempo todo. Adianta uma mulher estar armada, estar com uma arma na bolsa. É claro que daí você muda um pouco o seu estilo de vestir, né? Você não vai conseguir pôr... Por exemplo, se eu tô num plantão numa delegacia, eu tenho um cinturão tático, eu posso pôr um vestido e a arma ali. Mas se você geralmente você vai ter que usar calça para poder ter a arma de forma velada, ostensiva não. E o que acontece? As mulheres, elas têm que ter... não podemos afirmar, a mulher está armada, ela vai estar protegida. Não, elas têm que treinar, ela tem que manusear, ela tem que estar o tempo todo operando aquela arma. Como um automóvel. Você tem que estar o tempo todo dirigindo para você... Você pega habilitação de automóvel. Você vai pegar uma autoestrada até o Paraná, sabendo que é super perigoso? Não. Você tem que estar treinando diariamente. Diariamente, você tem que... Diariamente não, porque é muito que eu treino uma vez por mês. Mas você tem que estar treinando. Você tem que ter Com aquele regularidade. você tem que estar com contato. Você não pode ter uma arma ali, achar que muitas vezes aquela arma pode até te prejudicar. Sim. Por exemplo, se estiver numa bolsa. A sua arma estiver numa bolsa, não estiver com Tá muito você fora do seu de alcance, pronto né? alcance. Sim. A gente estava falando de stalking, eu queria contar também os meus relatos, né? Eu tive 2 situações. Uma situação, depois que o delegado Paulo Bilinski veio aqui num dos episódios do Vênus, aí deu um rolo lá e o pessoal começou a fazer ataques contra mim. Mas era haters ou chegou a ser um stalking mesmo? Não, eram haters que me ameaçaram com mensagens de ameaça de estupro e de violência. E isso chegou, inclusive, lá nos ouvidos do Hussein pelos grupos. Ele não viu, mas chegou até ele pelos grupos. Ele veio de prontidão falar comigo. Ele falou, Yas, se você quiser, vamos lá na delegacia. Não vamos deixar impunes. Então, eu sei que eu tô resguardada, mas teve essa situação. E as pessoas vivem relativizando as mensagens que eu recebi, falando, é online, a internet é esse mundo, ela tem que entender. Não. A internet não é esse mundo. Eu não tenho que ser ameaçada por estar fazendo meu trabalho, entendeu? Yas, e eu ainda falo mais. Os criminosos, eles devem ser responsabilizados, sim, porque não existe nenhuma justificativa para a prática de crime. Se de repente houve opiniões colidentes e de repente as pessoas não gostaram de algo da sua opinião, não é te ameaçando ou praticando crime que vão te calar. Cada um vai falar o que quer e vai pensar da forma como quer. Sim. E esses criminosos, eles têm que sim ser responsabilizados. Eu incentivo você a dar continuidade, sim, porque a impunidade, se ela ficar reinando, as pessoas são incentivadas. Porque se você não tem a certeza do castigo, você faz o que você quer. Então, você tem que sim responsabilizar criminalmente, nem que seja um pouquinho, de acordo com a nossa lei. A gente tem que fazer até popularmente, a gente tem que ter um clamor popular que alguns crimes as penas sejam alteradas, né? Mas então, seja responsabilizado com a legislação vigente que nós temos. Eu acho que passou do tempo em que a mulher ela é culpada por ser vítima de um crime. Ela é culpada por ter uma opinião. Passou do tempo da mulher ser culpada por vestir um biquíni, ser culpada, né, de um estupro porque está vestindo uma roupa sensual. Passou do tempo. A gente tem que se posicionar sim e conte com todo o meu apoio e solidariedade para isso. Obrigada, delegada. E aí o outro caso foi uma coisa meio doida assim que rolou por alguns meses, inclusive terminou agora, de um garoto que ele estava agindo como um stalker. Ele me mandava mensagem, isso por meses, todos os dias, falando o tempo todo. Tudo que acontecia no dia dele, ele me contava. Tudo que acontecia no dia dele, só que ele achava que ele namorava comigo.
Então ele me contava como se eu fosse a namorada dele. Não é meme, sabe? Esses garotos que fazem meme ou querem me contar do dia. Não, era sério. Ele realmente achava. Então ele achava que porque isso tem também, né? A gente tem. A gente consegue diferenciar, às vezes a pessoa manda alguma coisa fofa, agindo como meu dia foi de tal jeito hoje. Hashtag minha namorada, não sei o quê, brinca, fala alguma coisa. Vem almoçar aqui em casa, sua sogra fez lasanha, alguma brincadeira fofa, assim. Né? Não, sim, a gente entende. A gente entende, mas isso realmente passou, foi por meses. E aí ele achava que meu pai tinha que conhecer, ele mandava mensagem pro meu pai, mandava mensagem para as pessoas da minha família, achando que ele era o meu namorado, para as pessoas conhecerem ele. Ele assiste todos os Vênus, e se eu faço alguma coisa, ele comenta no vídeo. Para de dar moral para esse cara que tá aí, para essa pessoa que tá aí, com ciúme, sabe? Com um certo... eu até encontrei uma mensagem dele, uma mensagem direta que falava assim, depois de meses, eu bloqueando os perfis, só que não tinha aquela ferramenta nova do Instagram de bloquear todos de uma vez. Eu bloqueava, ele fazia outro. Aí eu bloqueava, ele fazia outro. Ele começou a falar mais coisas pesadas sobre sexo. Então ele me mandava foto. Nossa. E fazia sexo virtual comigo sozinho, sabe? Nunca respondi pra ele, só bloqueava e ele vinha com outro. E aí encontrei uma mensagem dele assim: você tem 2 anos pra gostar de mim, senão eu vou te sequestrar. Não subestime criminosos. A gente viu uma situação mais drástica com a Ana Hickman, que aconteceu ali. Nossa, nem numa fala. morte. Inclusive, o cunhado dela, que agiu em legítima defesa de terceiros, foi colocado a júri popular. E demorou, né? Demorou. Foi Demorou. colocado a júri popular. Então é uma coisa assim, completamente... Há uma inversão completa de valores. Sim. E sabe o que eu falo? Olha os perfis. O nosso perfil é único, é mulher. O fato de você ser mulher dá um ensejo daquele criminoso achar que pode objetificar e que você pode ser objeto daquele crime que ele quer praticar. Sim. Então, independe de profissão, de classe social, é aquela sociedade patriarcal machista que ainda a gente tem resquícios e temos que combater diariamente. E esse criminoso que você acabou de relatar, ele não pode ser impune, não. Você tem que sim pedir a responsabilização, relata a situação. Vou te falar que muito facilmente ele será identificado, sim, criminosos que praticam crimes em redes sociais. Vocês serão identificados. Vocês serão responsabilizados. E na reincidência até presos. Deixa eu ver, a gente falou de concurso, que daí eu fico... a luta. A gente tem uma ação civil pública que foi impetrada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Não era minha gestão ainda, foi em março de 2016. Eu assumi em dezembro de 2016. Fui... No segundo mandato, que foi em 2019, dezembro de 2019, daí eu fui... eu ganhei a eleição praticamente por aclamação. No primeiro mandato, não, foi bem dificilzinho. E vai acabar meu mandato agora em dezembro de 2022. Então, de 3 em 3 anos? 3 em 3 anos e acaba em dezembro de 2022. E começa a lutar na democracia, a alternância do poder. Não há possibilidade de uma nova reeleição. São 2, igual... E basta. E basta. E é assim. E aí eu saio e volto a atuar no front office como delegada de polícia. Enfim, não na defesa institucional, né? Quando a gente fala nessa ação civil pública, agora o pé dela tá lá no STF, aguardando ali o parecer, porque a gente já teve a condenação em primeira instância com parecer positivo do Ministério Público na condenação do Estado, de contratação imediata desse déficit superior a 14 mil policiais. Até agora, até o presente momento, nada. Na luta salarial... fica mais complicado, porque diversas ações a gente já impetrou, inclusive de dissídio coletivo, só que como o STF julgou proibido para que as polícias façam greve, aqui os tribunais aqui no estado de São Paulo, eles entenderam que o dissídio seria uma vertente de uma greve, o dissídio coletivo. Então, a gente teve um recebimento dessa ação em um primeiro plano, mas houve uma rejeição de imediato e não analisaram o nosso pleito. Eu acho que assim, é triste a gente saber que o policial ele tem que ficar praticamente exigindo o tempo todo respeito e reconhecimento do governo para que ele continue ali. Então fica muito difícil a situação da segurança pública do Estado. Muitos policiais passam e saem daqui para outros estados ou pior, para outras carreiras até em hierarquia inferior, porque vão ganhar 3 vezes mais do que aqui. Sim. E quando você assumiu a presidência, você foi posta em prova muitas vezes? Fui. Você já viu isso? Será? O tempo todo. Eu pensei até em desistir.
Eu pensei em desistir porque eu acho que todo mundo já sabe, né? O que é gaslighting, man-interrupting, man-explaining. Hoje a gente fala muito sobre isso. À época, eu não sabia. Então, à época, eu tive aquela sensação da síndrome de impostora mesmo. Eu falei assim, eu não sou capaz, eu não sou competente, eu não devo estar aqui. Porque o tempo todo eu era sabatinada, questionada. As pessoas queriam me deixar em sainha justa. Era chamada oral de 5 em 5 minutos. Para ver se eu estava apta a estar ali ocupando a representatividade dos pares, dos delegados de polícia. O pior é que não eram os delegados de polícia mais antigos, não. O pior é que eram os meus pares, os meus contemporâneos que atuavam e agiam dessa forma. Isso que é triste. Quando eu descobri o que estava acontecendo, demorou um pouquinho, né? Aí eu falei, agora ninguém vai fazer isso comigo mais não. Aí eu consegui reverter a situação, consegui me posicionar, conseguir não ficar ali em situação fácil para ser um alvo, um target fácil de ataques, né? Ou de tentar... Sabe por quê? Até a minha voz, vocês percebem, é uma voz mais forte. Uhum. Eu tô tentando falar meiga, tá? Porque eu sou forte. Quando eu falo com meu marido, eu falo, oi, Marcelo, aconteceu alguma coisa comigo? Não, tô querendo falar que... eu te amo. Você, tá. Porque assim, a minha voz é muito forte. Eu não sou uma pessoa meiga, né? É no imperativo, né? Eu não tenho esse jeito meigo. Então não é um jeito forçado, é um jeito meu mesmo. Eu forço até pra não ficar muito agressiva. Mas eu não sou agressiva, não. Eu sou boazinha. Mas eu forço pra... E quando Mas é engraçado isso. A minha filha costuma falar que eu sou fofa de um jeito estranho. Por quê? Porque eu também sou assim, eu não sou uma pessoa fofa. Mas a eu Yas sou fofa. A Yas, ela é... mais, às vezes. Mas o que eu digo é assim... Acho que a gente tem o mesmo tipo de postura. Eu sou, assim, muito preocupada, muito protetora. Bem assim. Mas eu não sou muito... Não sou. Não. Apesar de estar de rosinha, toda fofinha, não é. Eu chamo isso de voz de professora. E eu sou assim, eu vou falar. Amo. E se eu amo mesmo. E, cara, me jogo na frente, dou o rim, faço o que for preciso. Mas não. Eu não sou fofinha. Não. E aí o que acontece? Eu também não sou tão assim, eu tá, gente? Só pra... não. Mas essa voz a voz doce. Mas eu falo que eu gosto até do meu nome, porque meu nome é Cristiane, né? E aí eu digo que eu acho ótimo, porque pros amigos é Cris. Cris é ótimo. Mas quando eu tô puta, eu ligo e falo assim, é a Cristiane. Nossa, porra, a pessoa do outro lado já... Eita, caralho, é a Cristiane! Eu tinha um nomezinho aqui, Ilana, é isso? A diretora da série Bom Dia, Verônica. Ilana Casoy. Tá. Já Boa. Ilana Casoy. Nossa, tá vendo? Falou o primeiro nome e já lembrei. Boa. Eu já ouvi muito falar de Ilana Casoy. A gente tem bastante coisa, tá? Só tem pra lembrar. Tem bastante mensagem, a gente vai pra mas plataforma. só pra falar da fofice. Tranquilo. Só pra gente não esquecer. E eu sou uma pessoa muito fácil de... Hoje eu não sou mais. Mas as pessoas me tiravam do sério. Pra eu poder me defender, eu me defendia de uma forma realmente no excesso da legítima defesa. E aí, claro que você perde a razão. Excesso da legítima defesa, se a pessoa me dava um tapa, eu dava uma pedrada na cabeça. Verbalmente, né, falando. Sim. E aí, ela é descontrolada. Porque a mulher, quando ela é enérgica, ela é descontrolada, ela é louca, ela é agressiva. Eu sempre falo que essa expressão, eu acho muito curiosa, porque... Ela não diz que é excesso de defesa, ela diz que é excesso de legítima. Como é que é excesso de legítima? É legítima pra caralho, então não dá pra ser excesso de legítima. É muito legítima. Como é que você condena uma coisa, sabe? A expressão eu acho sempre curiosa. Quando alguém fala excesso de legítima, eu falo, meu amor, então é legítima pra caralho, né? Não é excesso de defesa, é excesso de legítima. Gostei também. Nossa, eu tô adorando aqui. Tô adorando. Mas não é curioso? Tipo assim, ela foi condenada por excesso de legítima. Não, meu amor, excesso de legítima é legítima pra um caralho. Você sabe que você tá me dando até ideias. Chama a Cris pra falar lá na reunião do sindicato. Com certeza, eu tô adorando. E é isso. E quando a mulher é enérgica, ela é louca, desequilibrada, destemperada, né? E aí, quando eu comecei a analisar isso, eu comecei a saber lidar e driblar situações dessa forma. Acredito que muitas mulheres lidam diariamente com essas situações. Sim. E eu acho injusto que mulheres que são mais bélicas, mais até agressivas na forma de falar, sobrevivam. Porque muitas mulheres, elas não querem partir para o embate. E não é por isso que ela tem que ser atropelada. E eu vejo que muitas mulheres que não querem partir para o embate preferem, deixa passar uma, deixa passar duas, que preguiça, não quero. Então é injusto para a mulher se posicionar, ela tem que ter
esse lado combativo, né? Que é cansativo, é exaustivo, ninguém gosta. Vou falar 2 episódios aqui de machismo institucional. Machismo ali entre os pares, como presidente do Sindicato dos Delegados. Como delegada de polícia, eu nunca percebi o machismo, tá? A equipe era direcionada por uma delegada, no caso eu, os investigadores, escrivães, todos assim, super coesos. Polícia Militar, na atuação ali, eu não percebi. Talvez porque fiquei muito pouco tempo como delegada de polícia, 3 anos e meio. Logo, eu fui assumir uma outra missão, que seria representar os pares como delegada. Ou talvez porque, não sei a explicação, mas eu não percebia. Então, se a gente viesse aqui quando eu estava nas fileiras ali da Zona Leste ou Zona Norte, eu ia falar, não, eu não vejo machismo, eu não sofro machismo. Eu fui perceber, talvez assim, por estar em outra atribuição. Uma vez, um boçal chegou ali numa mesa que... Boçal, vou falar que é boçal, porque é boçal. Numa mesa que estava composta por vários homens, cada um na sua atribuição. E eu ali, presente na solenidade, eu ia compor a mesa. Quando o boçal pegou o microfone, ele falou, por favor, venha compor a mesa para embelezar esta mesa. Falei assim, muito obrigada, quando eu tive a palavra, muito obrigada pelo aspecto estético, na sua visão, o poder também ter esse aspecto de enfeite, de embelezamento, mas eu não estou aqui por essa função, estou aqui porque eu represento os delegados de polícia do Estado de São Paulo e é por isso que eu vou falar e estarei aqui. Então, são situações que rapidamente você tem que combater, né, esse tipo de situação, o tempo todo, mas eu acho que é muito pouco perto das mulheres que já passaram anteriormente, que já combateram vários machismos para hoje nós estarmos aqui. E quando a gente fala em machismo e feminismo, eu também tinha uma visão deturpada do que é feminismo. Feminismo não é a superioridade da mulher sobre o homem. É simplesmente termos a igualdade material e não só a igualdade formal que está ali na lei, né? Então, quando a gente tem o tempo todo que, de forma exaustiva, se posicionar, a gente está fazendo o nosso papel de não sermos caladas. Outra situação na Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde chegamos a 17% de delegadas na polícia. Claro que, como somos minoria, os cargos de gestão, de direcionamento da polícia e de estratégias de comando não ficam para as mulheres. E houve uma situação em que quase uma violência institucional de gênero ocorreu, quando Dória anunciou que delegacias 24 horas iam ser abertas a cada mês. Veio uma normativa interna falando que todas as delegadas de polícia do Estado de São Paulo seriam, de forma determinante, designadas a delegacias das mulheres. Aquelas que estavam no DEIC, no DENARC, DHPP, Corregedoria. Ou seja, para combater uma violência social, seria feita uma violência institucional de gênero naquele que deveria combater uma violência social. E aí a gente foi conversar ali com a direção e de imediato entenderam que a situação não seria essa. E a gente vê muitos delegados hoje comandando delegacias da mulher. Porque a mulher, ela pode ser o que ela quiser, menos na polícia. Então, quando eu falei assim que a gente tem que ter a sororidade, no meu primeiro ano eu tinha muita resistência das próprias pares, mulheres, delegadas. No segundo ano, terceiro, que aconteceu esse episódio, aí eu vi uma satisfação que daí as pares falaram, nossa, o destino quis que hoje, na frente do sindicato, fosse uma mulher para nos defender. Porque as delegadas entraram em desespero, iam ser mandadas para delegacias das mulheres. Não ia ser respeitado as suas aptidões. Uhum. Perfeito. Caramba. Você estar lá naquele momento. Naquele momento. Vamos ver a plataforma aqui? Bora lá.